Olá, meu nome é Alexandre Ferri, eu sou professor de Química e nesta aula eu quero tratar de um outro assunto extremamente comum, importante para as questões das ciências da natureza e suas tecnologias, especialmente para as questões que abordam os conteúdos de Química. Trata-se da interpretação de processos, sejam naturais ou tecnológicos, por meio de leis científicas. E quando nós falamos de leis científicas, é importante de lembrar leis relacionadas aos fenômenos de equilíbrio químico, leis relacionadas aos processos que envolvem a velocidade das reações, reações muito rápidas, reações muito lentas, ou seja, leis que descrevem o comportamento de substâncias, que descrevem a transformação que essas substâncias sofrem. E para isso, eu selecionei uma questão do Enem que aborda um fenômeno químico que, para compreendê-la, que para interpretar o fenômeno, a gente tem que utilizar uma lei que seria o princípio de Le Chatelier. É uma questão que trata de equilíbrio químico. E a questão diz o seguinte: os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, da placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, como você pode ver pela equação, há a fórmula das substâncias, especificamente da hidroxiapatita, mostrando quimicamente o que acontece com ela. E é importante que a gente leia corretamente essa equação. Então a equação diz o seguinte, que a hidroxiapatita, cuja fórmula é Ca5PO43OH, uma substância sólida, ela pode sofrer o processo de desmineralização, ou seja, se dissolvendo em meio aquoso, gerando 5 mols de cátion Ca2+, 3 mols do ânion fosfato, que é o PO4 3-, e ainda 1 mol de ânions hidroxila, que é OH-. Então é importante que a gente leia a equação atentamente. Aí o comando da questão diz o seguinte: considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Então, presta atenção que o comando dessa questão é uma afirmação que você deverá completar com uma das alternativas apresentadas na questão. Aí as alternativas apresentam a espécie completando a frase. Então, repetindo o finalzinho do comando, devido ao aumento da concentração de, aí letra A, OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a direita. Letra B, H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Letra C, OH-, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Letra D, H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a esquerda. E ainda a letra E, que seria o Ca2+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Ou seja, como você pode perceber, essa questão trata da dinâmica de um sistema em equilíbrio químico. No caso, é importante a gente saber que quando falamos em equilíbrio, nós estamos falando de um processo dinâmico. Um processo que envolve pelo menos duas reações químicas, sendo uma exatamente o processo inverso da outra. E em equilíbrio químico, esses processos ocorrem com velocidades iguais. São processos simultâneos com velocidades iguais.
E esse sistema em equilíbrio ele pode ser perturbado, ele pode sofrer um deslocamento. Se alguma ação externa sobre o sistema, como a adição de algum reagente, ou a remoção de algum reagente, ou a adição de alguma espécie que a princípio é produto do processo direto, ou a remoção de um dos produtos, ou até mesmo a alteração da temperatura do sistema, todas essas perturbações, elas podem provocar uma alteração na dinâmica desse processo em equilíbrio químico. E essa questão trata disso. Com relação à matriz de referência do Enem, nós podemos destacar pelo menos duas habilidades que permitiram a elaboração dessa questão. A primeira é a seguinte: você tem que ser capaz de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráfico, tabela, relações matemáticas ou linguagem simbólica. E nessa questão especificamente, há um texto escrito com símbolos próprios da química, que é a equação química que nós acabamos de ler. Agora, outra habilidade extremamente importante que você tem que ter desenvolvido para ser capaz de resolver uma questão como essa é utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos, inseridos no contexto da termodinâmica ou do eletromagnetismo, entre outras áreas da química e da física. Ou seja, você tem que ser capaz de correlacionar essas informações, utilizar o conhecimento químico que você tem a respeito dos fenômenos, da dinâmica de equilíbrio químico, para ser capaz de responder. Aí agora, voltando na questão, é importante que você preste bastante atenção na equação química e saiba ler esta equação corretamente. Então, como a gente pode rever na equação, de um lado, do lado esquerdo da equação, está a fórmula da hidroxiapatita, que aí no caso nós podemos chamar de reagente. E do lado direito da equação tem a fórmula das espécies iônicas geradas na desmineralização da hidroxiapatita, que é o cálcio, o cátion Ca2+, o ânion PO4 3- e ainda o ânion OH-. Voltando no comando dessa questão, eu quero ler novamente. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, e aí lá no enunciado da questão está claramente escrito que nos refrigerantes existe o ácido fosfórico. Então imagina a pessoa tomando esse refrigerante e ingerindo esse ácido. Esse ácido ele vai ser capaz de perturbar o sistema em equilíbrio entre a mineralização da hidroxiapatita e a desmineralização da hidroxiapatita. Então, presta atenção no comando. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento de quê? Afinal de contas, é isso que está sendo perguntado. Aí, olhando bem para a equação, vamos entender. Entre as espécies que participam da situação em equilíbrio, existe um ânion chamado hidroxila, que é de caráter básico. Ao ingerir o refrigerante que tem ácido fosfórico, essa hidroxila será neutralizada pelos hidrogênios ionizáveis do ácido fosfórico, ou seja, pelos cátions H+, se transformando em moléculas de água. Isso é uma perturbação sobre a dinâmica do equilíbrio químico envolvida. Ou seja, ao ingerir o refrigerante que é ácido, parte da hidroxila que existe em equilíbrio químico no processo de mineralização e desmineralização da hidroxiapatita presente no dente, ela será consumida, parte dessa hidroxila será consumida. Isso perturba a dinâmica do equilíbrio químico. Então, retomando a equação química, ao aumentar a concentração de H+, pela ingestão do refrigerante, esse H+ vai consumir a hidroxila, favorecendo o equilíbrio, favorecendo o deslocamento do equilíbrio químico para a direita. E aí, voltando nas alternativas e lendo o comando novamente, afinal de contas você tem que completar, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer o processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de H+ do refrigerante
que reage com as hidroxilas presentes no sistema em equilíbrio químico, deslocando o equilíbrio no sentido de repor essas hidroxilas, ou seja, deslocando o equilíbrio químico da esquerda para a direita. E eu espero ter contribuído mais uma vez para o seu sucesso aí nas provas do Enem.